Aleluia. Diz assim: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disse-lhe que Jesus, e disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E os que iam passando repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Aleluia. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém, irmão? É uma passagem muito conhecida. Creio que todos nós já ouvimos muita pregação, já pregamos, já lemos, já cantamos. Mas todas as vezes que a gente toca, numa passagem assim, o Senhor, ele sempre fala com a gente de alguma forma diferente, E a Bíblia vai dizer que Jesus, aqui no livro de Lucas, Mateus e Marcos também falam. Em algumas passagens você vai ver que alguém está dizendo que Jesus entrava em Jericó. Aqui Lucas está dizendo que, chegando ele perto de Jericó, Marcos e Mateus também relatam isso. E um deles fala que Jesus entrava e outro de que Jesus saía. A gente sabe que Jericó foi uma cidade amaldiçoada por Josué. Quando Deus derrubou aquelas muralhas, a cidade foi tomada, as muralhas foram derribadas. Logo depois, Josué, ele vai amaldiçoar a cidade. Ele chegou a dizer, Josué capítulo de número 6, Josué 6, 26, diz assim: naquele tempo Josué lhes juramentou dizendo: maldito diante do Senhor o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre o seu primogênito e sobre o seu filho menor assentará as portas. Foi, pois, o Senhor com Josué, e o seu nome se divulgou por toda a terra. Então, você vê que Jericó foi uma cidade amaldiçoada, foi destruída. Por isso que aqui em alguns versículos você vai ver alguém dizendo: ele entrava e ele saía, porque existia uma outra Jericó, Essa cidade de Jericó que a gente está falando aqui no livro de Lucas foi reconstruída por Herodes. Era uma cidade, uma Jericó totalmente diferente daquela Jericó do passado. E a Bíblia diz que Jesus, ele chegando perto da cidade de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho e mendigando. Então você para analisar aqui comigo. A cidade de Jericó, Jesus só passou uma vez em Jericó. E às vezes a gente Deus coloca oportunidades diante de nós e nós não aproveitamos a oportunidade. Mas o cego, aqui não relata o nome dele, mas ele é chamado de Bartimeu, que é filho de Timeu. Alguns historiadores, isso aí não é uma coisa verídica. As pessoas têm muita revelação extra-bíblica, que diz que Timeu era um homem rico, que tinha posse, e quando
eles foram reconstruir a cidade de Jericó. Eles mataram Timeu e deixaram cego seu filho para que ele não fizesse justiça pela sua família, né? Que eles tinham uma lei, eles quando venciam um rei assim, geralmente eles destronavam a família toda do rei para que ninguém fizesse justiça, né? Fosse lá e matasse a família daquele que havia matado a sua família. Então eles furaram as vistas do menino e ele cresce cego. E a gente sabe que uma pessoa cega, principalmente no passado, era uma pessoa praticamente inútil. Era uma pessoa que não tinha trabalho, não desenvolvia nada, né? Pela lei, não poderia nem se achegar ao templo para adorar o Senhor uma pessoa que tivesse alguns tipos de defeito, né? Principalmente se fosse cega. Então você vê que a pessoa, quando ela tinha um defeito, ela era muito rejeitada pelo povo. Quem está entendendo vai glorificando a Deus nessa noite. Olha só, mas preste atenção aqui, porque a Bíblia diz que ele estava assentado junto do caminho e mendigando. Além de ser cego, ele ficou ali à beira do caminho e mendigava. E a Bíblia diz aqui que agora ele vai ouvir. Aleluia. Ele vai o quê? Ouvir. Uma grande multidão passando. Quer dizer, ele era cego, mas não era surdo. Olha só, preste atenção aqui. E ele vai perguntar. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Aí olha só, olha a visão da multidão. Preste atenção para você entender o negócio aqui. Olha a visão da multidão. E disseram-lhe: Jesus, o Nazareno, passava. Então você vê que a multidão tinha uma visão que Jesus era aquele camarada que veio de Nazaré, e onde de Nazaré geralmente não vinha coisa boa, né? Chamar Jesus de Nazareno era, na verdade, estar dizendo: são um deboche, um apelido, algo desmerecido, né? Então você vê que a visão da multidão era dizendo: vem aí o Jesus que vem lá de Nazaré, o Nazareno. Mas agora você vai ver a visão do cego. Olha só, o cego, ele vai dizer assim: disseram, então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi. Tá, a multidão chamava Jesus de Nazareno, mas o cego chamava Jesus de filho de Davi. Glória a Deus. Você vê que o cego não enxergava nitidamente, mas ele enxergava mais do que a multidão. Aleluia. Olha só, presta atenção aqui, irmão. E nós estamos falando aqui de um homem que ouvia, falava, mas não enxergava. Só que ele tinha um entendimento muito grande de quem era a pessoa de Jesus. Aleluia, Jesus. A grande diferença que vai fazer na nossa vida, irmãos, é quando a gente consegue enxergar aquilo que ninguém consegue ver. Glória a Deus. Porque a gente está no Evangelho durante muito tempo e a gente acaba ficando com a mesma visão da multidão. Se você deixar, a multidão acaba te tirando do foco. Verdade. Daquilo que Deus quer, né, que você enxergue, que você veja. Pela multidão, Jesus era apenas um nazareno, era uma pessoa comum, uma pessoa que estava vindo fazendo milagres e tudo, mas as pessoas não tratavam ele realmente como filho de Deus, né? As pessoas não tinham aquela visão realmente daquele camarada ali, era o Cristo, o filho de Deus. Mas o cego não, o cego ele cria que ele era o Messias. Chamar Jesus de filho de Davi era um termo messiânico, né? Ele estava dizendo ali naquele momento que, independente do que a multidão poderia dizer, ele acreditava que Jesus era o Messias que viria fazer milagre. Glória a Deus. Está dando para entender? E muitas das vezes a gente não consegue alcançar certas coisas porque a nossa visão está deformada. A gente tomou a forma, muitas das vezes, até
da multidão. A nossa visão acabou sendo deformada pelo mau entendimento, deformada, né? Tem pessoas, irmãos, que elas olham para nós e elas têm raiva de nós só porque escutou alguém falando que a gente não presta. A pessoa às vezes nem te conhece, não sabe quem é você, mas ela tem uma visão totalmente deformada de você porque alguém foi e falou uma coisa que não era verdade. Aleluia. Então você vê que a visão do cego ia além da visão da mulher. Glória a Deus, aleluia. Tá dando para entender, irmãos? Glória a Deus. Olha só, preste atenção aqui pra gente. A gente vai entrar no mistério aqui profundo. Olha só. Então, clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele começou a clamar isso, o que a multidão fez? Mandou ele ficar quieto. Hein? Mandou ele se calar, repreendeu ele. Então você vê que muitas das vezes a intenção do diabo é usar as pessoas para fazer você ter um entendimento errado de quem é Jesus. Deus. Se a gente deixar, se você realmente, irmão, se você não orar, se você não tiver uma vida com Deus, a visão hoje da igreja, a visão hoje que as pessoas têm do evangelho é que tudo é uma balela. Verdade. Entendeu? Se você deixar hoje, a internet, a mídia, ela vai deturpar a tua mente de uma forma que daqui a pouco você está desacreditado até do poder de Deus. A Bíblia não diz que a baleia engoliu Jonas, né? Mas se a Bíblia também dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu ia acreditar. Meu Deus. Porque o meu foco está na palavra de Deus. O apóstolo Paulo falou: não me vergonhe desse evangelho, porque esse evangelho é o poder de Deus para a salvação dos homens. Então, se a gente deixar, a gente acaba ficando com a nossa visão totalmente deformada do que é o evangelho de Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que quando ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a multidão repreendia para que ele se calasse. Só você quer ver uma coisa? Bota a tua vida no altar. Começa a consagrar a tua vida. Começa a orar, começa a buscar, começa a obedecer a palavra de Deus em tudo que Deus está te mandando fazer. Começa a consertar a tua vida toda para você ver como que vai se levantar tantas coisas para que você não tome a posição correta com Deus. Você vê que a hora que ele tomou uma posição e começou a clamar, logo a multidão apareceu para repreender ele. A navassuba é navácia. Olha só. Mas aí a Bíblia vai dizer que quanto mais as pessoas mandavam ele se calar, mais ele clamava. Você vê que, olha só, se você tá no meio de uma multidão, todo mundo gritando, você é a única pessoa diferenciada na multidão que está gritando uma coisa totalmente diferente. Você acha que a tua voz vai ser ouvida assim ou não? Não. No meio de uma multidão. Mas aí a Bíblia diz que ele, o que ele fez? Ele começou a clamar, mas fez um grande esforço. Aleluia, Jesus. Por isso é que, olha só, às vezes nós não entendemos por que passamos lutas, dificuldades, né? Mas conforme você vai aumentando, conforme a luta vai aumentando, conforme a repreensão do mundo espiritual vai aumentando na tua vida, você também tem que aumentar o teu esforço. Deus não falou para Josué? O que Deus falou para Josué? Esforça-te e tem de bom ânimo, porque assim como eu fui com o meu servo Moisés, assim também eu serei contigo. Então você vê que o evangelho, a base do evangelho, irmão, é o esforço. O que Deus ele vai ver sempre em nós é o quê? O esforço. Deus sabe que você peca? Sabe, todos nós pecamos. Mas o que Deus vê? O esforço para não pecar. Glória a Deus. A navassuba é navas. Essa é a base do evangelho. É você se esforçar para você obedecer a palavra de Deus. Você se esforçar para você não obedecer. Você se esforçar para você, né, estar numa comunhão com Deus.
Então, mas todas as vezes que você se colocar, irmão, camarada estava lá na beira do caminho, cego, mendigando, ninguém dava nada por ele, mas foi ele começar a clamar, a multidão começou a mandar ele calar a boca. Meu Deus. Amava sob a lavassa. Olha só. Aí a Bíblia vai dizer aqui que quanto mais ele clamava, mais ele se esforçava, vai chamar a atenção de Jesus, que aí Jesus vai parar. Então Jesus parando, olha só, então Jesus, tu vê que o esforço dele fez o que com Jesus? Parar. Chamou a atenção dele, parou. Aleluia, Jesus. Opa, no meio de uma multidão, tá todo mundo mandando o cara calar a boca e ele tá gritando. É igualzinho isso aqui. Aí você olha assim e você fala, pô, não entra ninguém, não tá vendo ninguém, não. Mas Deus tá vendo o quê? Nosso esforço. Nosso esforço. Aleluia. Vai chegar uma hora que alguma coisa Deus vai Fazer. Aleluia. Ó, Jesus parou. A Bíblia diz, primeira coisa que Jesus mandou fazer, mandou chamar o... Hein? Mandou chamar o cego. Você crê que Jesus vai mandar te chamar? Eu creio. Você crê nisso? Que Deus vai mandar te chamar? Alguém vai tocar no teu nome? Eu creio, meu Deus. Você crê que teu nome está rolando em algum lugar assim? Glória a Deus. Né, que parece que está uma barreira na tua vida. E o Senhor hoje está mencionando o teu nome no mundo espiritual. Aleluia, Jesus. Está mandando chamar um anjo, chamar alguém assim, vai mandar te abençoar, vai mandar te colocar em algum lugar, vai mandar fazer alguma coisa na tua vida. Grava bem que eu estou falando aqui hoje nessa noite. Jesus vai mandar te chamar. Glória a Deus. Aleluia. Ó, e chegando ele, Jesus vai perguntar: o que queres que eu te faça? O cego estava falando o quê? Senhor, ele falou o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está gritando. Então Jesus está perguntando: o que queres que eu te faça? Aleluia. Se o Senhor te perguntasse hoje nessa noite, preste atenção. Se o Senhor te perguntasse hoje nessa noite, o que queres que eu te faça? O que você responderia para Deus? Você lembra Salomão? Quando Deus apareceu a primeira vez para Salomão no sonho e perguntou: pede o que queres que eu te dê? Né? Já pensou o Senhor aparecer para você, olhar para você e falar assim: pede o que queres que eu te faça? O que você pediria? Às vezes a gente se esforça, a gente ora e parece que não está acontecendo nada, não vai acontecer nada. A sensação não é essa, né? Bartimeu não sabia que naquele dia ele ia voltar a ver, mas ele clamou, ele aproveitou o momento, começou a gritar. E a Bíblia vai dizer que Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Aleluia. O que ele queria? O que ele queria? Hein? O que ele queria? Hein? Vê. O cara era cego. É? Aqui no livro de Lucas não relata isso, mas em Marcos, tem uma passagem em Marcos que fala, né, que eu torne a ver. Ou seja, ele já tinha visto, ó, em Marcos no capítulo 10, Marcos 10, no versículo 51, ele vai falar assim: e Jesus falando disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu torne a ver. Se Jesus te perguntasse hoje, irmão, o que queres que eu te faça? Isso é uma resposta entre você e Deus. Aleluia! Eu estou somente aqui ministrando a palavra e nós vamos entrar no momento de oração. De repente, quem sabe se não é hoje que Deus vai fazer o que você quer que Ele Eu faça. creio, meu Deus.
E a Bíblia diz que ele, né, tem algumas passagens que ele largou a capa, logo se levantou, né? Cada evangelho fala de alguma forma. Mas é o que eu quero dizer para os irmãos, que Deus vai trabalhar na tua visão aqui hoje. Eu creio, meu Deus. Deus vai abrir a tua visão aqui. O cego, ele queria ver, né? E Jesus abriu a sua visão. E Deus está perguntando para você: o que queres que eu te faça? Você quer que o Senhor vai abrir aqui hoje, nessa noite, Eu irmãos? creio, meu Deus. Aquilo que você está pedindo que Deus faça na tua vida? Eu creio. Preste atenção no que Deus está falando para você aqui hoje, nessa te perguntando: o que queres que eu te faça? Aleluia, Jesus. A pergunta hoje, nessa noite: o que queres que eu te faça? Né? Ou seja, Jesus abriu os olhos do cego e a Bíblia diz que o cego o seguia. Amém? Amém, Jesus. Amém? Então nessa noite creia, irmãos, tá? Que Deus está abrindo algo aqui hoje, nessa noite, para a tua vida. Para você não deixar de seguir o caminho do Senhor, né? Porque tem portas que às vezes se abrem na nossa vida que nos desviam do caminho do Senhor, né? Tem portas que muitas das vezes, eu conheci muitas pessoas que estão na igreja assim, que era uma bênção na igreja, estavam firmes, de repente a porta do emprego se abriu, a porta não sei o que se abriu, a pessoa foi, se afastou do caminho do Senhor. Então tem portas que se abrem, que na verdade foram para distanciar da vontade de Deus, mas a Bíblia diz que os olhos do cego foram abertos e ele o seguia. Então que Deus abra hoje, nessa noite, para a tua vida, para que venha você se firmar cada vez mais. Aleluia, Que Jesus. toda a dificuldade daquilo que você está, de repente, né, o cego estava ali mendigando da dependência das pessoas. A pior coisa que tem na nossa vida, irmãos, é a gente ficar na dependência de alguém, né? Quando a gente fica na dependência de uma pessoa, é muito ruim. Eu já vivi assim, fases da minha vida assim, que a gente fica naquela dependência, a gente fica pedindo ao Senhor para que nos tire daquela situação ali, né? Eu não sei se você está assim hoje, à beira do caminho, mendigando, né? Mas o Senhor está abrindo algo aqui hoje nessa vida para te tirar dessa situação. Eu creio, meu Deus. O que queres que eu te faça? Eu não sei o que você pediu para Deus, mas o Éfata, ele vai acontecer na tua vida nessa noite, irmãos. Você crê nisso? Eu creio, meu Deus. Anava sob anavas. Então grava isso nessa noite, irmãos, tá? Às vezes a visão da multidão, nem sempre a multidão é a voz de Deus, nem sempre a multidão está com a direção de Deus, nem sempre a multidão tem a razão, nem sempre os olhos da multidão vão ser os nossos olhos. Se dependesse da multidão, Bartimeu ia ficar calado, mas ele decidiu clamar. Aleluia. Ele decidiu se esforçar. Glória a E Deus. nessa dele clamar e se esforçar, ele chamou a atenção do mestre. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, ele parou, mandou chamar o cego e perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Então essa é a pergunta que Deus deixa para nós nessa noite. Aleluia. O que queres que eu te faça? Aleluia.